Sumatin po ang kapayapaan ng Diyos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, irmãos, e a todos os nossos convidados, um bom dia a todos vocês. Qualquer que seja a hora, mais uma vez, que estejamos chegando até vocês em diferentes partes do mundo, qualquer que seja o idioma que estejam nos ouvindo. Bem-vindos ao 6º dia de nosso estudo das doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste dia de segunda-feira, com a ajuda e a misericórdia de Deus, junto aos nossos irmãos da Igreja de Deus Internacional, estamos convidando vocês mais uma vez para estarem conosco nas próximas horas, para estudar e continuar pesquisando as doutrinas e a justiça na qual nós cremos. E estamos estudando agora as doutrinas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos passando a vocês imediatamente, o irmão Hélio Soriano. Magandang araw po muli, mga kababayan. Bom dia a todos, outra vez, qualquer que seja a hora, no lugar de vocês. Vamos continuar com o nosso estudo da doutrina Doktrina ng Panginoong Hesus do Senhor Jesus, que tem algo a ver sa pananalangin. com oração. Iniwan ko po sa inyo isang Eu deixei a pergunta: anong kabutihan ang nagagawa que bem pode fazer ng Diyos ang se Deus ouve a oração ng isang ama de um pai, de uma mãe ou de um filho? Nakita natin yung aral ng Diyos Nós temos visto a doutrina de Deus para um marido, para sua esposa, para seus filhos. Ano po ba ang nagagawa O pagka que pode fazer ang isang sambahayan se uma família ay se torna bumuti sa pamamagitan boa através da palavra de Deus? at pagka sila ay E quando eles oram a Deus, ano po ang nagagawa doon? qual é o resultado? Basahin po natin Vamos ler em Tiago, kapitulo capítulo 5, versículo 16. É isso que diz: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Elias na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. at muli siyang nanalangin. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. yan po ang Este é o ensinamento do Novo Testamento, ginagamit usando natin Elias como um exemplo. Elias foi um profeta de Deus no tempo do Antigo Testamento. matandang tipan. Nang makita Quando Elias viu que o povo, durante o seu tempo, somente estava praticando iniquidade, ang ginagawa, wala na siyang makitang matuwid. ele não conseguia encontrar mais Po si Elias sa justos. Elias orou a Deus que não chovesse, que não chova, para que essas pessoas ímpias contemplem o mal que estão fazendo. hindi umulan E não choveu por 3 anos e 6 meses. Não choveu por 42 meses. dalawang buwan, hindi umulan. At Quando ele orou por chuva, isso foi a única vez que então voltou a chover. Tiago, Tiago disse: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos yung outros. mga kasalanan, ina ninyo, yung A pagkukita, confessão dos pecados hindi po não é para um padre. bawat isa sa Se nós pecamos contra um irmão, kapatid, confesse, admita. inin mo. O irmão que pecou contra você vai confessar isso e admitir isso a você. Diz: Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, Yung mga kasalanan at e orai uns pelos outros. iba Nada que diz que você vai confessar seu pecado somente ao padre. ng kasalanan. Contra aquele Kanino ka contra quem você pecou, você vai admitir a ele, você vai confessar para ele. Kung kanino ka nagkasala, doon ka lalapit. E orai uns pelos outros. Bilang isa't isa. Ibig sabihin,
nagkasala, Se eu pequei contra você, pananalangin, você vai orar por mim. nagkasala ka sa Se akin, você pecou contra mim, eu vou orar por você. yun Este é po, um mandamento para para tayo sermos curados. malaki ang nagagawa. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Ibig sabihin, Portanto, napakalaki existe um grande benefício em orar pag ang taong se é um justo orando. na kung Se seu irmão pecou contra ele e ele ora por este, malaki ang isso tem muito valor, tem grande efeito para o seu irmão que pecou para ser perdoado por Deus. 5, Ouça em 1 João 5,16. Kung makita ng sino Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Diyos ng buhay, Há pecado para a morte, e por isso não digo que ore. ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. dalawa po, Existem dois tipos de pecado na Bíblia. isang kasalanan Um é pecado para a morte, ou pecado mortal, at isang e pecado que não é para a morte, kasalanan ou pecado que não é mortal. hindi sinasadya, O que não é feito deliberadamente, sem premeditar. Você pecou, você foi pego de surpresa, ou você foi transbordado com emoção. Esses pecados não são para a morte. sabi ng salita ng Diyos, pag nakita mo yung A palavra de Deus diz que se você ver o seu irmão pecar um pecado que não é para a morte, pedirá, at bibigyan siya ng Diyos ng e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. kamamatay. Isso é claro. Kaya, Então, na igreja, que é de Deus, Diyos, é obligasyon realmente nossa obrigação orar. Se você vê seu irmão pecar, nagkakasala, não espalhe fofoca sobre ele. hindi yung sisiraan, Um irmão que pecou não deve ser colocado em má fama hindi yung papasamayin, ou difamado. A primeira obrigação de alguém kakaalam, que conhece o pecado de um irmão é orar por ele a Deus. Tiago disse, quando um irmão peca, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. ng inyong mga kasalanan. Em nenhum lugar aqui diz para confessar para um padre, mas uns aos outros. Sa atin. At E bawat cada um de nós vai orar nanalangin, e pedir perdão pelo irmão que está pecando. kanyang kapatid na nagkakasala. Este é o mandamento de Deus. Hindi ang Na igreja, ang nagkakasala você não vai odiar um irmão ay que pecou contra você e ter um ressentimento contra ele, falar mal dele e contar a todos o pecado dele. Nós não fazemos isso. kung meron Nós temos que amar. ibig sa isa't Nós temos amor uns pelos outros. O amor perdoa o pecado. yun ng kasalanan. Umuunawa. Ele entende o pecado dos outros. Kaya, ang sabi ni San Pedro, doon Então, Pedro disse em 1 Pedro 4,8, Na una sa lahat ay maging manin tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. kasalanan. Ayan. Ang pag-ibig, yun ang Amor é o remédio. yun ang nakatatakip Ele cobre uma multidão de pecados. sa mundo. No mundo, marami existem muitos pecados. makakapagsalita. Se você diz algo errado, é um pecado. Titingin ka ng Você olha com intenção má, é pecado. mag-iisip ka Você pensa maus pensamentos, kasalanan na yun. esse é um pecado. Está em Provérbios. Kung pa lang, di mo pa ginagawa. Meramente pensar sobre isso, você nem fez ainda, mas já é um pecado. Provérbios 24:9. ng kamangmangan ay kasalanan. Ayun, ang pag-iisip, O desígnio do insensato é pecado. pag ginagawa, pinaplano mo. Desígnio, né? Você nem fez ainda, você somente está planejando e já é um pecado. No mundo, todo dia existe a possibilidade de pecar. Se nós vemos um irmão na igreja Kasala, cometendo um pecado que não é para a morte, sabi sa Biblia. a Bíblia diz, ore por ele. At kung magkasala, E se você peca contra um irmão, confesse, admita a ele, ipananalangin diga que foi você, peça perdão, o irmão vai orar por você,
você pecou contra um irmão, confesse isso a ele, não ao padre. Primeiramente, confessar não é ao homem. Vamos ler em Salmos